Boa tarde, pessoal, joia? Estamos aqui hoje, dia 12 de junho, fazendo uma visita muito interessante, uma visita técnica numa estação experimental, conduzida com muita seriedade aqui pela ProSoja, no município de Campo Novo dos Parecis. E estamos aqui nesse exato momento vendo aqui as parcelas, aqui o protocolo de plantas de cobertura, tanto plantas em sucessão como em rotação de cultura. E aí vocês vão ver aqui, ó, atrás de mim, temos aqui plantio de Crotalaria ocroleuca. É uma leguminosa que tem a particularidade de fixar muito nitrogênio no solo, além de manejar alguns nematóides, tá? E é uma cultura, como vocês podem ver, que fecha bem, cobre bem o solo, tem uma boa capacidade de competir com algumas plantas daninhas, tá? E agregar em melhoria mesmo na fertilidade do solo, tá? E além disso, aqui do outro lado, nós temos também estilosante Campo Grande. Vou mostrar duas parcelas de estilosante aqui para vocês. Essa aqui é uma área de estilosantes, é uma parcela onde esse estilosantes ele foi plantado ele está com 108 dias de plantado hoje, foi plantado dia 24 de fevereiro desse ano. Então vocês podem ver que, apesar de o pouco tempo que ele tá sendo conduzido, ele já tem uma boa quantidade de palha aí. Mas mesmo assim o estilosantes, o que os resultados de pesquisa vem mostrando pra gente, né, e as validações de campo, que ele precisa, para você obter o máximo resultado dele, ele precisa de ficar por um período de 18 meses na área, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui a parcela onde já está próximo a esses 18 meses, tá? Essa aqui é uma parcela onde o estilosantes foi plantado no ano passado. Nessa última safra, que foi a safra 24-25, não entrou-se com plantio de soja, e aí sim, né, manteve esse estilosante, ele está aqui do lado. Agora na próxima safra que esse estilosantes vai ser dessecado, né, e vai entrar com plantio de soja. Isso aqui é uma braquiária brisanta, cultivar marandu, também em sucessão, plantada no final do mês de fevereiro. Vocês podem ver que ela está com um volume de massa muito interessante, tá? Do outro lado ali tem milheto, que é uma cultura de sucessão muito usada, muito comum. E ela é muito comum pelo custo dela, é mais barato. O milheto é mais fácil do produtor produzir a própria semente, salvar de um ano para o outro. E também o milheto ele tem a particularidade de precisar de um pouco menos de volume de chuva, né? A janela de plantio de milheto costuma ser uma janela um pouco maior do que as braquiárias e outras plantas, né? Então o milheto ele acaba sendo muito usual. Porém, a qualidade de palha, né, que é a relação que está ligado à relação carbono-nitrogênio do milheto, perde, né, deixa muito a desejar quando comparado com esse aqui, com a braquiária, tá? Essa aqui é uma parcela de braquiária marandu no sistema de 18 meses. Então aqui, lembrando que essa parcela, né, essa faixa que nós estamos aqui é a faixa de solo mais arenoso aqui da estação de pesquisa, né? Nós vamos entrar aqui agora, vamos ver a parcela de milho segunda safra. E aí é interessante que nós vamos mostrar daqui a pouquinho como que esse milho está se comportando nos outros ambientes, né? Então, ó, eu não vou abrir essa espiga aqui para mostrar para vocês, né? Porque é uma área de pesquisa, né? Eu não posso influenciar aqui nos resultados, né? Danificar o trabalho que está sendo feito, né? Mas você vê que é um milho muito bem desenvolvido, um milho que está bonito, né? Cresceu bem, desenvolveu bem. Você vê que o padrão de espiga também está bem padronizado, bem desenvolvido. E a gente vai entender daqui a pouquinho como que esse milho está se comportando num ambiente mais arenoso comparado a esse aqui. Vanessa, o pessoal vai ver no meu vídeo anterior, eu mostrei agora há pouco uma parcela de milho, porém num ambiente com solo textura mais argilosa, né? Que eu queria que você trouxesse pra gente daquela parte onde a gente estava agora há pouco. Lá dá quanto de argila? Ali dá em torno de 15. 15 de argila? Legal, então não é argiloso. A textura, vamos lá,
média para arenosa, mas Média está pra lá, né, arenosa. mais próximo de média. E aqui, nesse ponto que a gente está, que textura que dá aqui? Aqui dá mais ou menos 12, de 13 a 12. Olha que interessante. Nós estamos falando de 2 a 3, em torno de 3% de argila, mas o milho, vocês podem notar aqui do lado, o milho totalmente diferente e inferior àquele milho que eu mostrei lá acima. Desde o corte, a questão do padrão de espiga, totalmente diferente. Quanto mais próximo você está do limite do mínimo, maior é a diferença que você vê, né, em questão a porcentagem de argila. É diferente você comparar um solo de 30 com solo de 32, 35 de argila, é diferente de você comparar de um solo de 10 com 12 ou 12 com 15, que é essa diferença que a gente está vendo. Quando está no limite do mínimo, cada porcento de argila aí, a diferença, o peso dele é muito maior. E é interessante, né, Thais, aqui nós estamos numa estação de pesquisa. Mas se cada um de vocês aí, né, observar melhor o ambiente que vocês têm nas suas fazendas, né, a diferença que você tem dentro dos seus talhões, você vai encontrar muitos talhões da sua fazenda com esse tipo de situação aqui. Parte do teu talhão ou parte da fazenda com solo argiloso, onde a cultura do milho está entregando bem, mas uma outra parte onde esse milho está tirando lucratividade do melhor milho, né, da melhor parte. Então é onde que o produtor tem que conhecer essa particularidade e começar a posicionar um pouco diferente isso aqui. Nos períodos de colheita a gente escuta tanto sobre médias altas. Colhi 100, colhi não sei quanto, colhi 90 não sei quanto. E aí quando você vai ver lá a média final... A rentabilidade. Ficou bem fora disso, né? Então assim, o que interessa mesmo é a média final. É o que está sobrando. Vamos lá, não é nem a média final, é a margem de lucro que o produtor está tendo. É a rentabilidade do negócio dele. E ele entender esse ambiente, né, deixar de às vezes de posicionar um milho na segunda safra e fazer numa parte do talhão uma cultura de cobertura, é uma forma dele administrar isso. E eu acho que é isso aqui que vocês estão mostrando muito bem. Os dados de vocês, né, compilando todo o custo, né, pegando todo o custo de produção, né, de cada um do sistema e compilando lá com o resultado final, lá, a lucratividade do produtor, o sistema soja com braquiária na sucessão, né? Que seria soja na safra e uma braquiária na segunda safra, ele tem sido mais rentável do que o sistema soja milho na segunda safra. Na segunda safra, porque no sistema soja-milho você ainda tem a questão de limitação do ambiente, né? Você está num solo arenoso, aí você tem a limitação do ambiente. Aí você coloca uma sucessão da soja com milho. O milho não é a melhor planta para questão de ciclagem de nutrientes, questão de aumento de matéria orgânica. Então, quando você coloca a soja em sucessão com a braquiária, a gente está falando de uma melhora no sistema. Então, você não tem só uma melhora na lucratividade, que é de todos os fatores o menor, mas é mais rentável, você ainda tem a melhora desse sistema. Isso. Você tem aporte de matéria orgânica, você tem melhora na temperatura, na umidade, você tem melhora... E você quer ver uma prova legal disso? Esse milho aqui que a gente acabou de mostrar, que é um milho num solo mais arenoso que está sofrendo. Esse milho está sofrendo para produzir, ele está sofrendo para desenvolver, ele está dando menos massa, ele está colocando menos raiz, ele está produzindo menos. Então se a gente olhar aquela braquiária que está nesse mesmo ambiente, a gente já nota que ela já não tem tanta dificuldade de desenvolver nesse sistema. Então o que você está trazendo para a gente aqui, né, o que eu estou entendendo, é que a soja que vai entrar em cima disso aqui tudo, lá ela tem entregado mais retorno do que aqui, correto? E a gente tem entre aspas, né, uma decadência do sistema, né? Cada safra no sistema soja-milho, a gente tem aí uma perda de 10% dentro dos experimentos que a gente tem aqui dentro do CETECNO, né? De produtividade. Legal. Do milho. E pessoal, só para vocês verem do que a gente está falando, nós estamos falando de areia mesmo, tá? Isso aqui é solo extremamente arenoso. E aí, será que para o produtor, mesmo em solos arenosos, ele forçar a mão ali, forçar o plantio da soja dele, né, em termos de época, né, plantar numa época mais cedo para tentar fazer o milho segunda safra e aumentar a rentabilidade dele, será que é o melhor caminho?
E os resultados que a ProSoja, né, com essa estação de pesquisa e outras instituições sérias de pesquisa vem mostrando para a gente que não, nesse ambiente mais frágil e mesmo em solos argilosos também, de tempo em tempo o produtor ele trabalhar, né, outras opções, né, além de milho na segunda safra, mas ele rodar essa área dele fazendo trabalho com braquiária e com leguminosas também agrega. E nos solos arenosos ainda mais. Mas é isso, né? Lembrando que essa aqui é uma área, né, de pesquisa em sistemas de solos arenosos. E aí o que nós estamos enxergando, vendo aqui e trazendo para mostrar para vocês é que manejar solo, manejar com plantas de cobertura, entender o funcionamento dessas diferentes plantas de cobertura é muito importante em todos os tipos de solo, mas em solos arenosos também ele tem um peso muito grande. Tá bom, pessoal?